Capítulo 9. Para Paige, o tempo tinha perdido todo o significado. Não havia princípio nem fim, e os dias e as noites sucediam-se no mesmo ritmo. O hospital tinha se transformado em toda a sua vida. O mundo exterior não era mais do que um planeta estranho e distante. O Natal chegou e passou, dando início ao Ano Novo. No mundo exterior, as tropas americanas tinham libertado Kuwait dos iraquianos. Nunca mais ouvira nada de Alfred. Ele vai descobrir que cometeu um erro, pensou Paige. Vai voltar para mim. As irritantes chamadas telefônicas matinais tinham parado tão repentinamente como haviam começado. Paige sentia-se aliviada por nunca mais ter se visto envolvida em incidentes misteriosos ou ameaçadores. Era quase como se tivessem sido apenas um pesadelo, exceto, é claro, o fato de não ter sido assim. A rotina continuou a ser frenética. Não havia tempo para conhecer melhor os pacientes. Eram simplesmente vesículas ou fígados arrebentados, fêmures fraturados e costelas partidas. O hospital era uma selva cheia de demônios mecânicos, respiradores, monitores do ritmo cardíaco, equipamento de ecografia, raio-x, e cada um possuía o seu próprio som. Havia apitos, campainhas e a conversa constante dos sistemas de alto-falantes, todos eles misturando-se numa dissonância ruidosa e louca. O segundo ano de residência foi um ritual de passagem. Os residentes começaram a ter tarefas mais exigentes e a vigiar o novo grupo, sentindo um misto de desprezo e arrogância para com estes. Pobres diabos, disse Cat a Paige. Nem sonham o que lhes espera. Em breve irão descobrir. Paige e Honey começaram a ficar preocupadas com Cat. Estava perdendo peso e parecia deprimida. A meio de uma conversa deparou-se-lhes Cat, olhando para o vazio, semblante vazio. De tempos a tempos recebia uma chamada misteriosa e após cada uma delas, a sua depressão parecia piorar. Paige e Honey sentaram-se a fim de terem uma conversa com ela. Está tudo bem? Perguntou Paige. Sabe que gostamos de você. E se tiver algum problema, gostaríamos de ajudar. Obrigada, agradeço a preocupação, mas não há nada que possam fazer. É um problema de dinheiro. Honey olhou para ela surpreendida. Para que precisa de dinheiro? Nunca saímos. Não temos tempo para comprar nada. Não é para mim, é para o meu irmão. Cat nunca lhes dissera que tinha um irmão. Não sabia que você tem um irmão, disse Paige. Vive em São Francisco? Perguntou Honey. Cat hesitou. Não. Vive no leste, em Detroit. Terão de conhecê-lo um dia. Gostaríamos muito. O que é que ele faz? É uma espécie de empresário, respondeu Cat vagamente. Neste momento anda com pouca sorte, mas Mike irá recompor-se. Ele sempre consegue. Deus queira que esteja certa, pensou ela. Harry Bowman tinha sido transferido de um programa residencial de Iowa. Era uma pessoa bem-humorada e sempre bem disposta, que saíra da rota para ser agradável aos outros. Um dia disse a Paige, amanhã à noite darei uma pequena festa. Se a senhora e as doutoras Hunter e Taft estiverem livres, por que não aparecem por lá? Penso que irão se divertir. Tudo bem, respondeu Paige. O que devemos levar? Bauman deu uma gargalhada. Não levem nada. Tem certeza? Perguntou Paige. Uma garrafa de vinho ou esqueçam. Vai ser no meu pequeno apartamento. O pequeno apartamento de Bauman acabou por ser um apartamento de cobertura com 10 quartos e todo mobiliado à moda antiga. As 3 mulheres entraram e olharam surpreendidas.
Meu Deus! Espantou-se Cat. De onde veio isto tudo? Fui suficientemente esperto para ter um pai inteligente, respondeu Bauman. Deixou-me todo o seu dinheiro. E você trabalha? Perguntou Cat maravilhada. Bauman sorriu. Gosto de ser médico. O buffet era constituído por caviar, beluga malasol, patê de campagne, salmão escocês defumado, ostras na concha, pernas de caranguejo, crudité com molho vinagrete e champanhe cristal. Bauman tivera razão. Na realidade, as três divertiram-se bastante. Nem sei como agradecer, disse Paige a Bauman no final da noite, quando estavam de saída. Estão livres no sábado? Perguntou. Sim. Tenho um pequeno barco a motor. Vou levá-las para dar um passeio. Parece ótimo. Às 4 da manhã, Cat foi acordada, quando dormia profundamente no quarto dos médicos de plantão. Doutora Hunter, sala de urgências 3. Doutora Hunter, urgências 3. Cat levantou-se, tentando lutar contra o cansaço. Esfregando os olhos para afastar o sono, apanhou o elevador para baixo até a sala de urgências. Um empregado cumprimentou-a à porta. Ele está ali no canto, está cheio de dores. Cat caminhou para o paciente. Sou a doutora Hunter, disse sonolenta. Ele resmungou. Jesus, doutora! Tem de fazer alguma coisa, qualquer coisa. As minhas costas estão me matando. Cat bocejou. Há quanto tempo tem dores? Desde cerca de 2 semanas. Cat olhou para ele confusa. 2 semanas? Por que não veio logo? O paciente tentou mexer-se e estremeceu. Para dizer a verdade, detesto hospitais. Então, por que veio agora? Com um ar mais alegre, respondeu. Vai haver um grande torneio de golfe e, se não tratar das minhas costas, não poderei estar presente. Cat respirou profundamente. Um torneio de golfe. Sim, teve de se esforçar para se controlar. Vou lhe dizer o que deve fazer. Vá para casa, tome 2 aspirinas e se de manhã não estiver melhor, me ligue. Voltou-se e saiu rapidamente da sala, deixando-o a gesticular. O pequeno barco a motor de Harry Bauman era uma suave lancha cruzeiro de 15 metros. Bem-vindas a bordo, disse ele, quando cumprimentou Paige, Cat e Honey no cais. As mulheres olharam com admiração para o barco. É lindo, disse Paige. Deram um passeio pela baía durante 3 horas, saboreando o dia quente e solarengo. Era a primeira vez que qualquer uma delas descansava desde há semanas. Enquanto estavam ancorados ao largo da ilha Angel, tendo um almoço delicioso, Cat disse: isto é que é viver. Não vamos regressar à terra. Bem pensado, afirmou Honey. Em resumo, tinha sido um dia divino. Quando regressaram ao cais, Paige disse: não encontro as palavras para descrever o quanto me diverti hoje. O prazer foi meu. Bauman deu umas palmadinhas no braço dela. Havemos de repetir em qualquer hora. Vocês 3 são sempre bem-vindas. Que homem encantador, pensou Paige. Honey gostava de trabalhar na obstetrícia. Era uma ala cheia de vida e esperança novas, num ritual alegre e interminável.
As novas mães estavam ansiosas e apreensivas. As veteranas ansiavam que tudo passasse. Uma das mulheres que estava prestes a ter o bebê disse a Honey: graças a Deus, vou poder ver de novo os meus pés. Se Paige tivesse um diário, teria marcado o dia 15 de agosto como um dia especial. Foi o dia em que Jimmy Ford entrara na sua vida. Jimmy era um empregado do hospital com o sorriso mais franco e a melhor disposição que Paige jamais vira. Era baixo e magro e parecia ter 17 anos. Tinha 25 e movia-se pelos corredores do hospital como um alegre furacão. Para ele nada representava um problema. Passava a vida dando recados para todos. Não tinha qualquer senso de condição social e tratava do mesmo modo médicos, enfermeiras e zeladores. Jimmy Ford adorava contar anedotas. Sabe daquela sobre o paciente com o corpo engessado? O paciente da cama ao lado perguntou-lhe o que fazia para viver. Ele respondeu: lavava as janelas do Empire State Building. O outro perguntou: quando é que deixou de trabalhar? Quando estava descendo. E Jimmy arreganhava os dentes e apressava-se a ajudar mais alguém. Adorava Paige. Um dia serei médico. Quero ser como a senhora. Levava-lhe pequenos presentes, chocolates e brinquedos insignificantes. A cada um dos presentes juntava uma piada. Em Houston, um homem perguntou a um peão qual é o caminho mais rápido para o hospital. O outro respondeu: diga mal do Texas. As anedotas eram terríveis, mas Jimmy contava-as de um modo engraçado. Chegava de moto ao hospital ao mesmo tempo que Paige e aproximava-se rapidamente dela. O paciente perguntou: a minha operação é perigosa? E o cirurgião respondeu: não, uma operação de $2.000 nunca é perigosa. E depois desaparecia. Sempre que Paige, Cat e Honey estavam livres, no mesmo dia, iam explorar São Francisco. Visitaram o Dutch Mill e o Japanese Tea Garden, foram ao Fisherman's Wharf e passearam de trem elétrico. Assistiram a peças de teatro no Curran Theatre e jantaram no Maharani, na Post Street. Todos os empregados de mesa eram indianos, e para espanto de Cat e Honey, Paige falava com eles como eles em hindi. Hindustani Bat Bahu Ot Bolta Hi. E, a partir deste momento, o restaurante era delas. Como diabo você aprendeu a falar indiano? Perguntou Honey. Hindi, corrigiu Paige. Hesitou. Nós vivi uns tempos na Índia, lembrava-se claramente de tudo. Ela e Alfred estavam em Agra, a olhar para o Taj Mahal. Shah Jahan construiu-o em memória da sua mulher. A construção durou 20 anos, Alfred. Vou construir-lhe um Taj Mahal. Não interessa o tempo que irei levar. Esta é Karen Turner, minha mulher. Ouviu o seu nome e voltou-se. Paige. Havia um olhar de preocupação no rosto de Cat. Você está bem? Sim, estou bem. As horas impossíveis continuaram. Outra véspera de Ano Novo chegou e passou, e o segundo ano deslizou para o terceiro sem nada ter mudado. O mundo exterior não afetava o hospital. As guerras, fomes e desastres de países longínquos nada eram em comparação
com as crises de vida e morte que tinham de enfrentar 24 horas por dia. Sempre que Cat e Paige se encontravam nos corredores do hospital, Cat sorria e dizia: "Está se divertindo? Quando foi a última vez que dormiu?" perguntava Paige. Cat suspirava: "Quem se lembra disso?" Passavam os longos dias e noites tentando vencer a incessante e exigente pressão, comendo sanduíches quando tinham tempo e bebendo café frio em copos de papel. O assédio sexual parecia fazer parte da vida de Cat. Havia as insinuações constantes, não só de médicos, como também de pacientes, que tentavam que ela se metesse na cama com eles. Eles recebiam a mesma resposta que os médicos: "Não há homem no mundo que eu deixe tocar-me." E assim ela acreditava. A meio de uma manhã movimentada, houve outra chamada de Mike. "Olá, mana!" E Cat sabia o que vinha dali. Tinha-lhe enviado todo o dinheiro que conseguira poupar, mas bem lá no fundo sabia que tudo o que pudesse enviar nunca seria o suficiente. "Detesto te incomodar, Cat, realmente detesto, mas eu me meti numa pequena encrenca." A voz soou constrangida. "Mike, você está bem?" "Ah, sim, não é nada de grave. Estou apenas devendo a alguém que está pedindo-me dinheiro já." "O dinheiro e eu pergunto." "Vou ver o que posso fazer", respondeu Cat, saturada. "Obrigado. Posso sempre contar contigo, não posso, mana? Gosto muito de você." "Também gosto de você, Mike." Um dia, Cat disse a Paige e Honey: "Sabem do que é que todas nós precisamos? De um mês dormindo, de férias. É como deveríamos estar, passeando pelos Campos Elíseos, vendo todas aquelas coisas caras." "Exato. E sempre em primeira classe", disse Paige, sorrindo. "Dormiríamos o dia inteiro e à noite iríamos divertir-nos." Honey deu uma gargalhada. "Soa-me bem." "Dentro de alguns meses teremos umas pequenas férias", afirmou Paige. "Por que não planejamos as 3 uma ida a qualquer lugar?" "É uma boa ideia", disse Cat animadamente. "No sábado vamos a uma agência de viagens." Entusiasmadas, passaram os 3 dias seguintes fazendo planos. "Estou ansiosa por ver Londres. Talvez me encontre com a rainha. Paris é para onde eu gostaria de ir. É suposto ser a cidade mais romântica do mundo. Eu quero passear ao luar numa gôndola em Veneza." "Talvez passemos a nossa lua de mel em Veneza, Paige", tinha dito Alfred. "Gostaria?" "Oh, sim." Ficou a pensar se Alfred teria levado Karen a Veneza na lua de mel. No sábado de manhã, as 3 foram a Carnegie Travel Agency, na Powell Street. A mulher atrás do balcão foi cortês. "Que tipo de viagem vos interessa?" "Gostaríamos de ir à Europa. Londres, Paris, Veneza." "Ótimo! Temos alguns pacotes econômicos que..." Não, não, não." Paige olhou para Honey e sorriu. "Em primeira classe." "Certo. Viagem aérea em primeira classe", acrescentou Cat. "Hotéis de primeira", disse Honey. "Bem, posso recomendar o Ritz em Londres, o Crillon em Paris, o Cipriani em Veneza e..." Paige disse: "Por que não levamos algumas brochuras, alguns panfletos? Podemos estudá-los para depois nos decidirmos." "Tudo bem", disse a agente de viagens. Paige olhou
para um panfleto. Também organizam o aluguel de iates? Sim, muito bem. Talvez aluguemos um. Excelente! A agente de viagens juntou alguns panfletos e entregou-os a Paige. Quando estiverem prontas, digam-me, e eu terei o prazer de fazer as reservas. Diremos alguma coisa, pode deixar, prometeu Honey. Quando saíram, Cat deu uma gargalhada e disse: não há nada melhor que sonhar alto, não acham? Não se preocupe, garantiu-lhe Paige. Um dia haveremos de poder ir a todos esses lugares. Capítulo 10. Seymour Wilson, chefe de medicina do embarcadero Count Hospital, era um homem frustrado, com um emprego impossível. Havia pacientes a mais, médicos e enfermeiras a menos, e muito poucas horas por dia. Sentia-se como o comandante de um navio afundando, a correr de um lado para o outro, para tapar os rombos por onde a água entrava. Nesse momento, a maior preocupação do Dr. Wilson era Honey Taft. Enquanto alguns médicos pareciam gostar muito dela, os residentes e enfermeiras de confiança comunicavam constantemente que a doutora Taft era incapaz de fazer o seu trabalho. Por fim, Wilson foi ter com Ben Wallace. Quero mandar embora uma das nossas médicas, disse. Os residentes com quem faz as rondas dizem-me que ela é incompetente. Wallace lembrou-se de Honey. Era aquela que obtivera notas extraordinariamente altas e recomendações brilhantes. Não estou compreendendo, afirmou. Deve haver algum erro. Por momentos ficou pensativo. Vou te dizer o que iremos fazer, Seymour. Do seu pessoal, quem é o maior sacana? Ted Ellison. Muito bem. Amanhã de manhã, manda Honey Taft fazer a ronda com o Dr. Ellison. Mande-o fazer um relatório sobre ela. Se ele disser que é incompetente, mandarei embora. Estou plenamente de acordo, anuiu o Dr. Wilson. Obrigado, Ben. Ao almoço, Honey disse a Paige que tinha sido designada para fazer as rondas com o Dr. Ellison na manhã seguinte. Eu o conheço, disse Paige, tem uma reputação terrível. Foi isso que eu ouvi, disse Honey pensativa. Nesse momento, em outra área do hospital, Seymour Wilson conversava com Ted Ellison. Este era um veterano inflexível de 25 anos, tinha servido a Marinha como oficial médico e ainda sentia orgulho em, entre aspas, dar um pontapé no traseiro, fecha aspas. Seymour Wilson dizia: quero que vigie a doutora Taft. Se ela não servir, vai embora. Compreendido? Compreendido. Ficou ansioso pelo dia seguinte. Tal como Seymour Wilson, Ted Ellison desprezava médicos incompetentes. Além disso, estava fortemente convicto de que, se as mulheres queriam ter uma profissão médica, deviam ser enfermeiras. Se tinha sido suficientemente bom para Florence Nightingale, também o era para todas as outras. Às 6 da manhã do dia seguinte, os residentes reuniram-se no corredor para dar início às rondas. O grupo era constituído pelo Dr. Ellison, Tom Benson, seu assistente-chefe e 5 residentes, incluindo Honey Taft. Neste momento, quando Ellison olhou para Honey, pensou: bem, irmã, vejamos o que sabe fazer. Voltou-se para o grupo. Vamos. O primeiro paciente da ala 1 era uma adolescente que estava deitada e coberta com cobertores pesados. Dormia quando o grupo se aproximou dela. Bem, disse o Dr. Ellison, quero que todos vocês vejam o prontuário dela. Os residentes começaram a estudar o prontuário da paciente. O Dr. Ellison virou-se para Honey. Esta paciente tem febre, calafrios, mal-estar geral e anorexia. Tem temperatura, tosse e pneumonia.
Qual é o seu diagnóstico, doutora Taft? Honey permaneceu silenciosa de sobrolho franzido. Então... Bem, disse Honey pensativamente, diria que provavelmente tem psitacose. Dr. Ellison olhou para ela surpreendido. O que é que a faz dizer isso? Os sintomas são típicos da psitacose e reparei que ela trabalha em regime de tempo parcial numa loja de animais. A psitacose transmite-se através de papagaios infectados. Ellison anuiu lentamente. Muito bem. Sabe qual é o tratamento? Sim, tetraciclina durante 10 dias, repouso absoluto e muitos líquidos. O Dr. Ellison voltou-se para o grupo. Ouviram bem? A doutora Taft tem toda a razão. Avançaram para o paciente seguinte. O Dr. Ellison disse: se examinarem o prontuário, verão que tem tumores mesotélios, perda de sangue e fadiga. Qual é o diagnóstico? Um dos residentes disse esperançoso. Parece uma forma de pneumonia. Um segundo residente afirmou. Pode ser câncer. Dr. Ellison virou-se para Honey. Qual é o seu diagnóstico, doutora? Honey ficou pensativa. De imediato diria que é uma pneumococitose fibrosa, uma forma de envenenamento por inalação de partículas de amianto. O prontuário mostra que ele trabalha numa fábrica de alcatifas. Ted Ellison não conseguiu esconder sua admiração. Excelente, excelente! Sabe, por acaso, qual é a terapia? Infelizmente, ainda não se sabe qual é a terapia. Tornou-se tudo ainda mais impressionante. Nas 2 horas seguintes, Honey diagnosticou um caso raro de síndrome de Reiter, policitemia deformada por osteite e malária. Quando as rondas chegaram ao fim, o médico apertou a mão de Honey. Não sou facilmente impressionável, doutora, mas quero dizer-lhe que tem um futuro fabuloso. Honey corou. Obrigada, Dr. Ellison. E tenciono dizer isso a Ben Wallace, disse enquanto se afastava. Tom Benson, assistente-chefe de Ellison, olhou para Honey e sorriu. Querida, vou me encontrar contigo dentro de meia hora. Paige procurou afastar-se do caminho do Dr. Arthur Kane 007. Mas sempre que surgia uma oportunidade, Kane pedia que Paige o assistisse nas operações. E em cada uma tornava-se cada vez mais ofensivo. O que quer dizer nunca sairá comigo? Deve estar aprendendo com mais alguém. E posso ser pequeno, querida, mas não é tudo. Não em tudo. Percebe o que quero dizer? Paige começou a temer as ocasiões em que tinha de trabalhar com ele. Quanto mais tempo passava, mais Paige via Kane fazer operações desnecessárias e extirpar órgãos sãos. Um dia, quando ela e Kane se dirigiam à sala de operações, Paige perguntou: vamos fazer uma operação de quê, doutor? A bolsa dele, reparou no olhar de Paige. Estou brincando, querida. Ele devia estar trabalhando num talho, disse Paige mais tarde a Honey zangada. Não tem o direito de operar pessoas. Após uma operação de fígado particularmente absurda, o Dr. Kane virou-se para Paige e, abanando a cabeça, disse: é uma pena, não sei se ele vai se safar. Paige não conseguiu conter a fúria por mais tempo. Decidiu ter uma conversa com Tom Chang. Alguém deveria observar o Dr. Kane, disse Paige. Está assassinando os pacientes dele. Tenha calma. Não consigo. Não é justo que deixem um homem deste fazer operações. É criminoso. Devia ser denunciado à ordem dos médicos. O que você ganharia com isso?
Teria de arranjar outros médicos que testemunhassem contra ele. E ninguém faria uma coisa dessas. Esta é uma comunidade fechada e todos nós temos de viver dentro dela, Paige. É quase impossível fazer com que um médico testemunhe contra outro. Somos todos vulneráveis e precisamos muito uns dos outros. Acalme-se, venha comigo e eu lhe pago o almoço. Paige suspirou. Está bem, mas é um sistema repugnante. No almoço, Paige perguntou: Como está você e Sie? Levou um momento a responder. Estamos tendo problemas. Meu trabalho está destruindo o nosso casamento, não sei o que fazer. Tenho certeza que irá encontrar uma solução, disse Paige. Chang, disse com firmeza. Será melhor que isto aconteça. Paige olhou para ele. Eu me mataria se ela me deixasse. Na manhã seguinte, Arthur Kane foi designado para fazer uma operação nos rins. O chefe da cirurgia disse a Paige. O Dr. Kane mandou chamá-la para o assistir na sala de operações 4. A garganta de Paige ficou subitamente seca. Odiava a ideia de estar perto dele. Não podia pedir a mais alguém para... pediu ela. Ele está à sua espera, doutora. Paige suspirou. Ok. Quando finalmente estava preparada, a operação já tinha começado. Dê-me uma ajuda aqui, querida, disse Kane a Paige. O abdômen do paciente tinha sido pintado com uma solução de iodo e feita uma incisão no respectivo quadrante superior direito, logo abaixo da caixa torácica. Até aqui tudo bem, pensou Paige. Bisturi? A enfermeira ajudante entregou um bisturi ao Dr. Kane, que levantou a cabeça. Ponham música! Um momento mais tarde, começou a tocar um CD. O Dr. Kane continuou a cortar. Vamos animar isto um pouco, olhou para Paige. Ligue o buff. Doçura. Doçura. Paige cerrou os dentes e pegou num buff, um cauterizador elétrico. Começou a cauterizar as artérias para reduzir a quantidade de sangue no abdômen. A operação estava correndo bem. Graças a Deus, pensou Paige. Esponja. A enfermeira ajudante entregou uma esponja a Kane. Muito bem, vamos fazer uma sucção. Cortou em volta do rim até este ficar exposto. Aqui está o malandro, disse ele. Mais sucção. Levantou o rim com o auxílio de fórceps. Bem, vamos costurá-lo. Por uma vez tudo correra bem e, contudo, algo preocupava Paige. Examinou melhor o rim, parecia são. Franziu o sobrolho e ficou a pensar se... Quando o Dr. Kane começou a costurar o paciente, Paige correu para a radiografia colocada na moldura iluminada. Estudou-a por momentos e disse baixinho, Oh, meu Deus! A radiografia tinha sido ali, colocada ao contrário. O Dr. Kane tinha extirpado o rim errado. 30 minutos mais tarde, Paige encontrava-se no gabinete de Ben Wallace. Ele extraiu o rim são e deixou-o lesado. A voz de Paige tremia. O homem devia ir para a cadeia. Benjamin Wallace disse apaziguadoramente, Paige, concordo que isto é lamentável, mas com certeza que não foi intencional, foi um erro e... Um erro? Esse paciente vai ter de viver de diálise durante o resto da vida. Alguém devia pagar por isso. Acredite-me, iremos fazer uma avaliação pormenorizada. Paige sabia o que ele queria dizer. Um grupo de médicos iria examinar o sucedido, mas isso iria ser feito confidencialmente.
A informação nunca chegaria ao público e ao paciente. Dr. Wallace, você faz parte da nossa equipe, Paige. Terá de ser uma jogadora. Ele não devia trabalhar neste hospital, nem em nenhum outro. Deve examinar todo o quadro. Se fôssemos retirados, haveria uma má publicidade e a reputação do hospital ficaria afetada. Provavelmente teríamos de enfrentar muitas práticas erradas. E os pacientes? Iremos vigiar melhor o Dr. Kane. Inclinou-se na cadeira. Vou lhe dar um conselho. Quando exercer medicina privada, irá necessitar da boa vontade de outros médicos para fornecerem referências. Sem isso, não irá a parte alguma. E se tiver a reputação de ser desonesta e falar mal dos seus colegas, nunca obterá boas referências, garanto-lhe isso. Paige levantou-se. Então não vai fazer nada? Já lhe disse. Vamos fazer uma avaliação pormenorizada. Só isso? Só isso. Não é justo, disse Paige. Estava na cafeteria almoçando com Cat e Honey. Cat abanou a cabeça. Ninguém disse que a vida tinha de ser justa. Paige olhou em volta da sala séptica de azulejos brancos. Tudo isto me deixa deprimida. Toda a gente está paciente. Ou não estariam aqui, sublinhou Cat. Por que não organizamos uma festa? Sugeriu Honey. Uma festa? De que é que está falando? Honey sentiu-se subitamente entusiasmada. Podíamos encomendar comida, algumas bebidas e fazer uma grande festa. Penso que todas nós precisamos de nos animarmos. Por momentos, Paige ficou pensativa. Sabem, disse, não é uma má ideia, vamos a isso. Combinado, eu trato de tudo, informou Honey. Fica para amanhã, depois das rondas. Arthur Kane aproximou-se de Paige no corredor. A voz soou gélida. Você tem sido malandra. Alguém devia ensiná-la a manter a boca fechada. E afastou-se. Paige olhou para ele incrédula. Wallace contou-lhe o que eu disse. Não devia ter feito aquilo. Se tiver a reputação de ser desonesta e falar mal dos seus colegas, tornarei a participar? Ponderou Paige. É claro que sim. A notícia da próxima festa espalhou-se rapidamente. Todos os residentes contribuíram. Foi encomendado um grande menu ao restaurante Ernest e as bebidas em um armazém próximo. A festa foi marcada para 5 horas na sala de reuniões dos médicos. A comida e as bebidas chegaram às 4h30. Foi um banquete. Travessas de lagosta e camarão, uma variedade de patês, almôndegas suecas, massa quente, fruta e sobremesas. Às 5h15, quando Paige, Cat e Honey entraram na sala, esta já estava cheia de residentes, internos e enfermeiras ansiosos, a comer e a divertir-se. Paige virou-se para Honey. Foi uma ótima ideia. Obrigada, agradeceu Honey. Ouviu-se uma voz no alto-falante. Doutores Finlay e Kettler para SU Stat. E os 2 médicos, que ainda estavam comendo camarões, olharam um para o outro, suspiraram e abandonaram rapidamente a sala. Tom Chang aproximou-se de Paige. Devíamos fazer isto todas as semanas, disse. Ok, Ouviu-se de novo o alto-falante. Doutor Chang, quarto 317. Doutor Chang, quarto 317. E 1 minuto mais tarde, Doutor Smith, SU2. Doutor Smith para a SU2. O alto-falante nunca mais parou.
No espaço de 30 minutos, quase todos os médicos e enfermeiras tinham sido chamados para atender uma urgência. Honey ouviu chamarem pelo seu nome. Depois foi Paige e a seguir Cat. Não acredito no que está acontecendo, disse Cat. Sabe o que se diz sobre a existência de um anjo da guarda? Bem, penso que nós três encontramos-nos sob o domínio de um guarda demoníaco. As palavras dela provaram ser proféticas. Na manhã da segunda-feira seguinte, quando Paige saiu do trabalho e se dirigiu para o carro, verificou que 2 dos pneus haviam sido furados. Olhou para eles incrédula. Alguém devia ensiná-la a manter a boca fechada. Quando regressou ao apartamento, disse a Cat e a Honey: "Cuidado com Arthur Kane. Ele é louco."